nenhuma análise é possível ser feita a partir desconsiderando as condições, né? Eu acho que nenhuma. Nem a análise do jogo em si, da capacidade de Cruzeiro e até do Vitória, do que os times criaram ou não criaram, do que foi o jogo, do lance do Eduardo, dos demais lances. Nem nada no jogo passa das condições do campo que eram impróprias. Uma coisa é fato. Esse jogo não deveria ter acontecido, tá? A gente já tinha todo o cenário ali, desde antes da partida, mostrando que o campo não estava em condições. Em vários momentos do jogo, a chuva voltou a apertar, né? Então, assim, cara, o árbitro ele é a autoridade máxima da partida, ele tem condições de poder parar o jogo, ele tem condições de poder ver que aquilo não dava para virar. A gente está falando de um momento em que, cara, não tinha problema nenhum você cancelar esse jogo, passar esse jogo para hoje, por exemplo, na parte da tarde, ou até na parte da noite mesmo. Não é como se fosse complicar para a rodada seguinte, que não existe para esses clubes. Então, assim, o maior responsável por isso é a comissão de arbitragem, que acaba sendo da CBF, então a maior responsável por isso é a CBF, que deixa esse tipo de coisa acontecer. E, como você bem disse, não é novidade, tem pelo menos 1 ou 2 jogos por ano em que acontece esse tipo de situação e a decisão acaba sendo a mesma, né? A gente tem jogos como esse impraticáveis. Isso já aconteceu esse ano num jogo de São Paulo, se eu não me engano. Cara, não é futebol. Isso que a gente viu não é futebol. Não existia ali qualquer estratégia, qualquer tática, qualquer habilidade. Não colocaram-se à prova os times, os jogadores, quem está em melhor condição. Então, é um jogo em que você tem o quê? Chute para frente, para tentar fazer com que a bola fique mais próxima da área do adversário. Um jogador tentando chutar de fora da área para pegar um efeito na bola, um goleiro desprevenido, tentar aproveitar que a bola, às vezes, ou para ou não para, às vezes ela corre mais. Não tem análise nisso aí. Não tem como você... É um jogo que coloca times... Se fosse, sei lá, tira Cruzeiro e Vitória e coloca nesse campo aí o PSG... Oi. Não, vai, continua. Coloca nesse campo aí o PSG aqui e a Inter, você tem a mesma coisa, né? A qualidade continua ruim, porque ninguém vai conseguir mostrar que é melhor, que tem mais. As características dos jogadores simplesmente somem nessa situação. Dito isso, dentro dessa análise, tem o lance do Eduardo, tá? Ontem eu achei e sigo achando que caberia sim o vermelho no lance do Eduardo, tá? O que eu acho é que a forma como ele foi aplicado, ela é incorreta. Você não pode expulsar porque... Você não pode expulsar pela consequência, né? Você não pode olhar e falar assim, nossa, agora que eu vi que lesionou o vermelho. Você está acabando de responder, o Rogério Carvalho falou assim, não sabe nada de arbitragem, nem você. O lance foi para amarelo, o vermelho é orientação para a manutenção do jogo. É por conta da mensagem que chegou aí do Adriano Caetano, superchat de R$10. Ele tá falando isso para mim, que eu não sei nada de arbitragem, que o lance foi para amarelo. Eu também acho que foi para amarelo. Mas então, ele falou para mim, porque eu falei que eu achava que era para vermelho. O Adriano mandou R$10 e falou, Luiz, se isso é para expulsão, tinha que ter expulsado... Desculpa, então, eu entendi errado. Luiz, se isso é para expulsão, tinha que ter expulsado 5 ou 6 jogadores. Não pode expulsar o cara porque machucou o outro. E sim pela entrada. Tanto que ele deu amarelo, depois mudou. Toda contusão, então, é para expulsar? Cara, eu concordo. Só que é um carrinho por trás. E que o Eduardo... ele não tem, mesmo que ele não tenha a intenção de acertar, tanto que acerta o Gemerson, é o joelho dobrado, não é nem o pé. Mas, cara, é um carrinho por trás que pode ser lance para expulsão, sim, gente. Não é por trás, é um carrinho lateral, Luiz. Não, você vai aqui, tem o joelho dele, prende o pé dele por trás, pô. Eu vou te mostrar que é um carrinho lateral. Que isso, assim, dentro do campeonato brasileiro, com campo seco, eu te dou pelo menos uns 3 jogadores que já cometeram crimes dentro do campo. E tem que ser expulso. Um erro não pode justificar o outro, gente. Quer ver? Foi lateral, olha lá. Quer ver? Ó. Carrinho lateral, Luiz. Que isso, velho. Você não passou lateral, não, tá doido. Que isso. Isso Luiz, não é lateral, carrinho não. por trás. Olha lá, velho. Que isso? Ele tá atrás do carrinho velho. por trás foi o que o cara deu no Romero, Luiz. E é pra expulsão também. Você nem vê o jogador. Concordo. E é pra expulsão também. O lance do Carlinhos, se eu não me engano, né? Que dá no honestamente, Romero. Eu acho que é lance pra expulsão também. Um erro, na minha opinião, não justifica o outro. No primeiro momento, eu juro que eu achei que era pra expulsão. Vendo de novo, não é, cara. É cartão amarelo. O juiz expulsou em decorrência da lesão do jogador. E aí a regra tá errada. Isso tá errado. Concordo. Você não pode expulsar um jogador porque depois você viu o que aconteceu. Não é isso. Exatamente. É pelo lance. Você agora, tem que ter o critério. É isso.
Porque pode acontecer lesões sérias, sem querer e tudo mais, então não é isso. Mas eu acho que é um carrinho, assim, na minha opinião, um carrinho por trás e passível de cartão vermelho. Eu vou manter a opinião que eu tive ontem, porque eu acho que assim, as condições do jogo, as condições do gramado, as condições de como estava a partida, você dá um carrinho, e aí que seja lateral, que seja traseiro, você assume um risco, e aí entra a imprudência. Mas qualquer carrinho você assume um risco. Não, tá, pois é, deixa eu só terminar então, que eu vou concatenar minha ideia para deixar bem claro. Porque eu não acho absurdo quem acha amarelo. Eu não estou falando que vocês estão errados ou as pessoas que ontem discutiram comigo sobre. Eu só estou tentando botar o meu ponto aqui. Eu acho que nas condições em que o jogo estava, né, que eram impraticáveis, que não deveriam ter acontecido, e é por isso que você tem que colocar o contexto para validar isso, você não pode dar um carrinho, que seja lateral, que seja traseiro, sabendo que você vai escorregar mais, que você vai ser imprudente e que você pode colocar, sim, o jogador em questão do seu companheiro de trabalho em risco. Popó, mas eu acho que você assume. Popó, independente se tá chovendo, caindo pedra, tijolo, sapo do céu, o carrinho é um artifício, é um recurso do futebol, Popó. Sim, não é porque tá chovendo que o cara tem que se manter em pé. Claro, é um recurso. Principalmente que está chovendo, é mais difícil. Só que para mim, quando ele dá um carrinho nessas condições que estava o jogo, e aí eu tô falando, não é um carrinho em condições normais, é um carrinho nas condições específicas daquele jogo. Você assume por imprudência o risco de machucar o seu amigo e aí isso pode ser passível de cartão vermelho. Assim como eu acho que esse lance do Eduardo poderia ser passível de cartão vermelho, não foi, tá, para deixar claro, não foi cartão vermelho, foi cartão amarelo. O árbitro adotou um critério naquele momento. O que o árbitro fez, depois de ver o lance dar o vermelho, foi errado. Aquilo foi errado. Mas se ele tivesse dado o vermelho direto, eu não veria problema. Esse é o meu ponto. Eu não veria. Se ele chegasse e falasse, ó, esse tipo de carrinho nessas condições não dá, e dá o vermelho, não teria problema. Só que ele teria que manter o mesmo critério para lances, por exemplo, como o que aconteceu com o Romero. Isso. Não foi só o Romero, teve um carrinho de frente lá, bicho. Exato, teve um carrinho de frente no Lucas Silva. O cara deu um carrinho de frente, ele veio deslizando. Exatamente. Que isso só aconteceu por causa das condições do jogo. Para mim, todos esses lances do Eduardo, esses dois contra o Cruzeiro, são passíveis de cartão vermelho. E se ele dá o cartão vermelho no Eduardo, ele teria que dar o cartão vermelho nos outros, independente da consequência ser quebrar ou não, tá? Eu acho que a imprudência, ela cabe sim, ela tá dentro da regra, e eu acho que ela cabe sim, a imprudência, ser penalizada com cartão vermelho. O que o árbitro fez foi errado, porque ele julgou aquele lance como amarelo. É isso, ele só deu o vermelho. Só deu o vermelho por causa da consequência. E isso está errado, isso está muito errado.